Bom dia, meus irmãos. Vamos nos assentar para a gente poder dar início ao nosso tempo aqui de EBD. E antes de tudo, vamos orar, né? Nos agradecendo a Deus por mais uma manhã, mais um domingo em que a gente pode se reunir em nome dEle, né? Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor, Deus grande e poderoso, nos procurou na nossa fraqueza, nos buscou, nos resgatou e nos fez Teus filhos, Pai. Nós somos gratos e Te louvamos, porque o Senhor é nosso Deus e queremos hoje, Pai, mais uma vez, olharmos para a Tua Palavra e buscarmos nela transformação, buscarmos nela a direção para as nossas vidas, e para que, através dela, nós também sejamos transformados, moldados à imagem de Cristo, Pai. Por isso, faz desse tempo de EBD um tempo edificante para as nossas vidas, transformando o nosso coração, trabalhando no nosso viver, abrindo os nossos olhos, Pai, para questões que devam ser acertadas, resolvidas, para pontos na nossa vida que precisam ser corrigidos. Então, que esse momento seja edificante, Pai, para as nossas vidas, para a nossa igreja, e que tudo o que nós iremos fazer, dizer, possa produzir glória ao Senhor, Pai. Possa apontar para a cruz, possa apontar para Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá caminhar ainda sobre o tema de perdão. Já foram aí 6 aulas que a gente está trabalhando baseados, em cima ali do livro do Timothy Keller, Perdoar. E ainda temos mais algumas aulas aí para a gente discorrer sobre esse assunto, para a gente realmente exaurir ali tudo que a gente tem para falar sobre perdão. Para que fique claro tanto a ideia bíblica de perdão, quanto também caminho, decisão ali que a gente precisa tomar referente ao perdão. Tanto em relação de Deus, para com a nossa vida, o que Ele fez, como Ele atuou, como o perdão de Deus nos alcança, quanto o perdão que nós precisamos exercer. O perdão que a gente precisa também oferecer, a exemplo do perdão de Deus ali, oferecido através de Cristo. E nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí sobre a seguinte perspectiva, a necessidade do perdão. Depois de todas as aulas que vocês tiveram, até aqui, é fácil, mesmo nós como crentes ali, tendo um domínio básico da palavra, da nossa fé, é fácil nós pensarmos do porquê a gente precisa do perdão em relação a Deus. É fácil se a gente pensar na nossa condição de pecador, na nossa condição ali de miserável, perdido, de filho das trevas, filho da destruição, Deus indo ao nosso encontro, oferecendo perdão em Cristo por conta do nosso pecado. É fácil a gente pensar na nossa condição de pecador, e aí, então, eu preciso de perdão. Mas a dificuldade aqui, para a gente trabalhar e abordar, é tanto na nossa busca de perdão do próximo, quanto na necessidade de eu oferecer perdão ao próximo. Por quê? De novo, em relação a Deus, é fácil a gente pensar ali na nossa condição. E como Deus, Ele atuou. Que a gente precisa de perdão, do nosso pecado, da nossa miséria, o tamanho do nosso pecado, é fácil. Então, a gente precisa pensar essa necessidade ali de perdão, de buscar e oferecer perdão ao nosso próximo, lidando com o nosso próximo. E por quê, gente? Porque nós precisamos aí do perdão. Quero contar, mesmo nós sendo uma sala muito grande, com a participação de vocês, para que não vire um monólogo aqui, e vocês não tenham que ouvir 2 pregações no mesmo dia. Então,
O pastor Elias está aqui com o microfone. Se você quiser interagir, quiser responder, levanta sua mão, pede o microfone para que dê tempo de você falar e todo mundo possa ouvir aqui e a gente interagir como um grupo. Mas por quê? Por que a necessidade do perdão? Vamos lá. Laura, por favor. Para ter paz. Para ter paz. Para ter paz. Excelente. Sem o perdão, dificilmente a gente consegue estabelecer relações ali de paz. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Por que nós necessitamos do perdão? Oferecer, buscar, exercer o perdão. Porque nós recebemos o perdão do Pai, né? Claro. Exatamente. Nós temos para ter mais comunhão. Para ter mais comunhão. Perfeito. Nosso papel primordial, desde a criação, é refletir o Criador. Fomos feitos à imagem conforme a semelhança dele. Então, nós exercemos o perdão porque ele nos perdoou. Para refletir do seu caráter, de quem é o nosso Salvador. Para que a nossa comunhão ela possa existir. Se não houver perdão, os laços se quebram, é impossível nós, como comunidade, como corpo de Cristo, a gente viver, experimentar a comunhão, o amor de Deus aqui no nosso meio. Então, o perdão ele precisa obrigatoriamente entre nós cristãos, entre nós igreja, ele ser exercido. Nós precisamos tanto experimentar o perdão quanto oferecer o perdão. Então, essas respostas já foram suficientes para duas coisas que eu coloquei aqui do porquê do perdão. Para uma boa manutenção dos relacionamentos, comunhão, paz e, principalmente, para a gente refletir o caráter de Deus. Parte do caráter do nosso Deus, no seu amor, também na sua justiça, ela é apresentada quando a gente exerce o perdão, quando a gente trata uma situação com o nosso irmão, quando a gente busca a restauração, a reparação do nosso pecado, da nossa falha. Isso reflete o caráter de Deus. Em como nós vivemos. Se nós pensarmos, ali, o grande alvo da gente buscar e exercer o perdão são os relacionamentos. Se a gente pensar no nosso relacionamento conjugal, temos praticamente todos aqui, a maioria, casados. Se nós pensarmos no relacionamento conjugal, vão parecer perguntas que você não precisa responder. Evite olhar para o seu cônjuge para não ter constrangimento em público aqui. Mas, vamos lá. Quem pede perdão primeiro? Ou quem aqui só espera passar? Quando a gente fala da necessidade do perdão, da gente exercer perdão no relacionamento conjugal, a gente lida com essa questão. É fácil nós vermos situações no relacionamento conjugal ali, que, o perdão vou deixar ali para quando o meu ego aqui ferido, ele se curar. Até lá eu resisto, não me dobro. Ou eu não vou buscar perdão, porque, como é que eu vou me humilhar nessa situação? Vamos deixar passar, porque afinal, casamento aqui, estamos casados, já era, vai ter que me aguentar. Nessa relação, é exigido de nós muito a necessidade ali de apresentar, exercer o perdão. E se a gente não lida ali com perdão, um relacionamento de amor, um relacionamento conjugal, que é também para refletir o caráter de Deus, ele se torna ali falho nesse papel. Onde os cônjuges experimentam desse amor, dessa unidade, da intimidade. Se não há perdão, esse relacionamento ele é falho, ele fica frágil.
a gente fala do relacionamento familiar. Pode falar. São esse primeiro ponto, eu gostaria de saber se eu posso dar minha opinião. Pode. Tá, então a primeira pergunta ali, quem pede perdão primeiro? Eu, assim, na minha opinião, eu acredito assim, pelo fato do marido ser a referência espiritual do lar, o pastor do lar, o exemplo maior, eu poderia dizer. Ele deveria ser o primeiro a tomar partido em relação a isso, de resolver. Tá, então, acho que cabe a ele, sendo essa pessoa... Exemplo de Cristo que tomou partido, né, para perdoar e então, resgatar a igreja. Eu acredito que ele não deve ser negligente nessa questão. Acho que, dependendo de qualquer coisa, se a mulher não procurou, ele tem que tomar... Ele tem que ser uma pessoa de decisão nessa hora. É isso que eu estou querendo dizer. Com certeza. Fica aí já a exortação para os maridos. Não foi o... Fica a dica, né? Se a gente vai para Efésios 5, quando Paulo ele fala de casamento, e ele coloca lá, a exemplo de Cristo, que o marido ame a sua esposa e apresente ela pura, sem mácula, a gente está falando da responsabilidade espiritual do marido, inclusive em momentos em que ele se sinta humilhado, de ego, orgulho ferido, ele busca estabelecer o perdão como sacerdote ali do seu lar, né, de buscar a paz. Se a gente vai para Romanos 12, esqueci o versículo, mas a gente tem lá Paulo dizendo, se depender de vós, né, tem de paz com todos. Isso para uma relação geral. Mas, a gente tratando de um relacionamento específico conjugal, a gente também não pode negar ali de que, dependendo da gente, no que depender de mim, eu busco e estabeleço a paz. Esse é o princípio bíblico. Eu não sustento a inimizade, a guerra. Eu não sustento ali a fragilidade do meu lar. Pelo contrário. Eu busco o fortalecimento, eu busco ali que ele esteja sendo sustentado por uma base sólida, ali, o perdão de Cristo. Né? Se a gente vai para o relacionamento familiar, e a gente falar sobre irmãos, aqui eu estou assumindo minha experiência particular. Quando eu brigo com a minha irmã, hoje em dia é mais difícil disso acontecer, mas antigamente é fácil a gente, num relacionamento familiar, às vezes até nós como adultos, num relacionamento para com os pais, nós ignorarmos uma situação ali de conflito. Diferente do casamento, que a gente vai ali dormir junto, vai continuar a viver junto, um relacionamento familiar, cada um tem o seu canto, não existe tanto essa relação de dependência, e fica mais fácil a gente ignorar. A gente só deixa passar. Cara, muitas vezes no relacionamento com a minha irmã, assim, foi uma discussão, foi uma briga. Cara, até me lembro de uma vez eu brincando de soquinho, sem querer acertei o nariz da minha irmã. Eu não me lembro de ter pedido perdão. Mesmo ali tendo sido uma brincadeira, eu aferi, né? Seria necessário que eu buscasse ali perdão. Mas fica na risada, na brincadeira, irmão, ali está tudo bem, eu sou já adulto, eu não tenho mais essa... Não tenho, é muito forte, né? Mas não há tanto essa cobrança de submissão aos meus pais, eu não respondo a eles, então eu deixo passar, eu sou dono da minha vida. Então a gente vai vendo a necessidade de perdão nos nossos relacionamentos fraternais aí, com os nossos amigos. É possível que, por como a gente exerça o perdão, lá no nosso subconsciente, a gente esteja encarando as nossas relações de amizades como substituíveis. Os meus amigos, eles passam, outro vai chegar, está tudo bem. As minhas relações de amizade, elas são descartáveis porque, quebramos aqui essa relação de amizade, eu busco outra pessoa em quem eu vou me apoiar, com quem eu vou ali conviver. Se a gente vai por esse lado, é fato, verdade, que o perdão de Cristo ele não está sendo exercido na nossa vida. Nós não estamos exercendo o perdão de Cristo. Nós estamos construindo ali amizades
superficiais, sem que o meu coração, o meu pecado, ele seja confrontado. No nosso relacionamento devocional com Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 João. 1 João, no capítulo 1 mesmo, versículo de 6 a 10. João ele vai fazer uma série de afirmações aqui, colocações, lidando com comportamento ou reação real do nosso coração. Ele está expondo isso aqui aos seus leitores. Ainda mais que ele estava lidando com falsos mestres, afirmações ali problemáticas e falsas em relação à fé, a Cristo. E ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 6. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja aqui que João, ele está lidando com um testemunho ou com uma vida bem problemática. Alguém que afirma ter comunhão com ele, mas anda nas trevas. Alguém que afirma estar sem pecado e por isso a verdade não está nessa pessoa. E alguém que afirma que não tem cometido pecado, fazendo de Deus, que diz, não, você é pecador, você peca, um mentiroso. Se não há a busca do perdão no nosso relacionamento ali devocional com Deus, o que a gente está apresentando na nossa vida espiritual é hipocrisia, enquanto a gente diz ser filho, ter comunhão com Ele. Se não há busca do perdão, não tem devoção, não existe devoção, essa é a verdade. Se a gente afirma que a gente não peca, não tenho problema com isso, não preciso de perdão nessa área, a gente está manifestando o nosso orgulho, falando que Deus é mentiroso, enquanto Ele diz que nós somos pecadores, a sua palavra afirma, aponta essa verdade sobre nós. Se nós afirmamos aí que, segundo o verso 8, se afirmamos que a gente está sem pecado, a gente não precisa tratar nada aqui na nossa vida, não tem nada que eu precise buscar perdão aqui de Deus, ou lidar. A gente está sendo leviano para com a nossa vida espiritual. Não estamos levando a nossa vida devocional ali diante de Deus a sério. Então, a necessidade de perdão, ali para boa manutenção dos nossos relacionamentos, para refletir um caráter de Deus, ela é uma necessidade real e essencial. E quando a gente lida com a busca do perdão, ou com exercer perdão, lidar com situações de perdão ali, a gente vive ou lida com a culpa e a vergonha. Cometi um pecado, a culpa talvez consuma o nosso coração, pese sobre a gente. Cometi um pecado para com alguma pessoa, um pecado às vezes até público, que viram, me pegaram, ou diante da minha família, a vergonha, ela consome ali o meu coração, também se torna um fardo. Então a gente vai exercer o perdão, tendo que lidar ali com a culpa,
Na verdade, eu pulei um ali, ó. Que esses dois sentimentos, eles são, na verdade, um orgulho enrustido. Isso a gente vai desenvolver melhor na semana que vem. Mas a culpa e a vergonha, na verdade, elas são manifestações e elas são cultivadas no nosso coração por conta do orgulho. Tá certo? Se a gente não lida com isso, exercer o perdão é mais difícil, né? Vamos lá, a culpa. Né? Sentimento que surge aí a gente reconhecer que infringimos algum padrão moral. A gente olha para isso, putz, errei, falhei. Aí a culpa por ter cometido essa falha, ela começa a já nos consumir. Se a gente lida com a vergonha em parte é um fruto da culpa. E ela vai acabar afetando ali a nossa autoimagem. Ela vai levar a gente para uma situação ali de autocomiseração. Por conta da vergonha, da culpa, a gente fica preso naquela situação, ou naquele ciclo de, sou muito miserável, Deus, e não lida com a situação, não trata, não busca o perdão, não resolve, a gente fica preso nessa armadilha ali da autocomiseração. E a vergonha, ela atribui até um fardo adicional sobre a gente, por quê? A vergonha a gente sente referente aos outros, né? O que os outros veem de mim. Se o meu pecado ele envolve a família, cara, é exposto diante da família, a minha vergonha aumenta. Se o meu pecado é exposto diante dos amigos da igreja, cara, as proporções do meu pecado se tornam maiores. A gente sente até mais vergonha de ser exposto diante das pessoas do que o nosso pecado que está sempre exposto diante de Deus. É por isso que a culpa e a vergonha é um orgulho ali enrustido na nossa vida. Certo? A gente tenta ignorar ali a vergonha, endurecendo o nosso coração. Nesse livro aqui do Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte, né? A culpa sem o perdão transforma-se em um fardo avassalador que nos impede de experimentar a plenitude da graça de Deus. Em parte ali, nós não vamos ser eximidos de sentir culpa, porque nós cometemos um erro, nós cometemos uma falha moral ou espiritual diante de Deus. Mas quero que você pense em como você lida com a culpa. Essa culpa que você carrega, ou já carregou em alguma determinada situação, que você viu que ela se tornou crescente, você cultivou no coração, ela se tornou um fardo. Como você lidou com essa culpa? Porque agora vou trazer alguns exemplos de como a culpa ela foi mal usada. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 27. E eu vou pedir para alguém ler. Mateus 27, do verso 3 a 5. Quem pode ler aí, pegar o microfone, assumir esse papel? Mateus 27, verso 3 a 5. Pode ler? Pode. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, a gente tem uma situação aí clássica e até pesada,
sobre o mau uso ou mau direcionamento da culpa. A gente tem Judas sendo consumido pela culpa. Claro, tem as particularidades da situação, de Judas ser o filho da perdição, dele ter sido usado para Cristo ali ser preso. Então, tem as suas particularidades, mas Judas, enquanto pessoa ali, ele foi consumido pela culpa. Né? E isso é um mau uso. A culpa, ela tem um papel. E a gente vai ver aqui mais adiante num exemplo positivo da culpa. Mas a gente tem, nesse texto, Judas percebendo que traiu, que Jesus foi condenado, sendo tomado pelo remorso, sendo tomado pela culpa. Judas joga o dinheiro e se enforca. A gente tem uma situação extrema, onde a culpa leva Judas a tirar a própria vida. Então, quando a gente permite que a culpa ela seja cultivada no nosso coração, ou quando no nosso tratar para com as outras pessoas, alguém que falhou para com a gente inflama essa culpa no coração da pessoa. Para qual caminho nós estamos indo, para qual caminho a gente está conduzindo essa pessoa, ao invés de a gente restaurar, buscar a restauração da nossa vida, o perdão em Cristo, ao invés de a gente conduzir o nosso relacionamento à paz, a gente está fazendo um bom uso, um bom direcionamento da culpa, ou a gente está querendo que a pessoa seja consumida por conta da sua falha. Nos relacionamentos, um exemplo do mau uso da culpa, a gente querer inflamar a culpa, é a gente fazer um tratamento de silêncio com a pessoa. Não respondo, ignoro. Então, cara, eu estou querendo ressaltar a culpa que essa pessoa tem em determinada situação. Eu estou inflamando a culpa. Eu estou querendo que ela cresça. Eu estou querendo que o fardo seja maior sobre essa pessoa. Então, faço o tratamento de silêncio. A gente tem um outro exemplo aí, o mau uso da culpa, em Gênesis. Eu vou colocar direto o texto aqui, se a gente parar em todo momento para ler, o nosso tempo de aula vai passar e a gente não termina o dia de hoje. Mas em Gênesis, a gente tem um mau uso da culpa ali de Adão. Paulo, ele, inclusive, vai afirmar que o pecado ele entrou por conta de Adão, de um homem. Não foi por conta da mulher. O homem é o culpado ali de não assumir a responsabilidade de conduzir sua esposa e evitar a situação, lembrar de qual é a ordem de Deus. Mas aí, nessa situação e na situação seguinte aí, de Eva, um fala, foi a mulher. A Eva fala, foi a serpente. A culpa, ela vai levar a gente também para um outro caminho. Que às vezes não é a gente inflamar a culpa ou cultivar a culpa no nosso coração, mas é a gente tentar mascarar. Como foi que Adão e Eva mascararam a culpa e o pecado deles? Quem lembra aí para responder de baixo pronto? O que eles fizeram? Como? A mulher que tu me deste. Mas como que eles fizeram para mascarar? Exatamente, Regina. Eles passaram a usar folhas para se cobrir. Eles perceberam a sua nudez, eles perceberam ali a culpa, o pecado, a maldade, e eles vão tentar mascarar. Não, vamos começar a usar as folhas aqui. Numa reação ali a nossa culpa, a gente tenta mascarar o nosso pecado. Às vezes nós fazemos isso apontando a culpa do outro.
Não, não. É que nessa situação, ele fez, ele agiu de determinada maneira, não, tal pessoa fez isso, não tinha como eu me portar, ou reagir, ou exercer o perdão assim, nessa condição. Pô, olha quem ele é, olha o que ele fez, olha como ele se comporta. A gente tende a apontar para o outro, querendo mascarar a nossa culpa, querendo encobrir a nossa culpa. Isso é um mau uso, ao invés de a gente encarar aqui a culpa, o sentimento que revela para a gente ou aponta que nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. A gente tende a acumular mais culpa ou apontar a culpa do outro e isso virar uma bola de neve nos nossos relacionamentos. Existe um bom exemplo aí de culpa alguma situação bíblica? Alguém lembra? Oi? Davi. Cara, foi um bom exemplo de culpa. Ali na situação, depois que o profeta Natan, exorta ele, a culpa assume um bom papel na vida dele, levando ele à devoção, à humilhação diante de Deus, à contrição, ao reconhecimento do seu pecado. Um bom exemplo. Alguém lembra de mais algum? Diga, Marcelo. Pedro, quando ele nega Cristo, a restauração ali é a culpa de Pedro sendo tratada, Pedro sendo restaurado. Oi? Um ótimo exemplo. A gente vai até trazer esse aqui porque nos ajuda a pensar ali, a conduzir em como a gente deve exercer ou buscar o perdão. E tem um outro exemplo ainda de um bom uso da culpa, que é quando a gente fala da mulher ali que lavou os pés de Jesus, com perfume, enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Jesus ele diz a seguinte frase aí, Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Existe alguém aqui que peca pouco? Por favor, levante a sua mão, quero te conhecer, entender, eu preciso aí copiar, me inspirar na sua vida. Existe alguém a quem Deus perdoou pouco? Pouco pecado. Então, foi pouco sangue que precisou. Não foi nem uma gota para lavar ali a vida desse ungido. Não. Não, muito foi perdoado. Muito pecado nós cometemos. E aí Jesus está falando, olha, dessa percepção de culpa, ela tem bem clara qual a condição dela. Ela muito ama, porque ela sabe a culpa que ela tem do pecado. Ela sabe do reconhecimento. Na mesma situação de Davi, aqui a culpa levou ela à contrição, ao reconhecimento de quem era Cristo, a devoção, a rendição diante dele. Então a culpa conduziu a um caminho de restauração. Ela não estava nessa situação aqui envergonhada de quem ela era. Porque os discípulos, os fariseus olham para essa situação e falam, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria ela tocá-lo. Ela não estava com vergonha de quem ela era, da sua condição. A culpa conduziu a ela a um caminho de restauração, a reconhecer quem Cristo era, a buscar o perdão. Então, esse é um bom exemplo para a gente de como a culpa é bem utilizada, ela tem o seu serviço, a sua utilidade, fazendo com que a gente reconheça a nossa condição, com que os nossos olhos eles sejam abertos para a nossa falha, para a necessidade de reparação, para a necessidade da gente exercer ou buscar o perdão. Agora, como? Como que ela chegou
nesse estado? Como que ela conseguiu ali fazer esse bom uso da culpa? Aí a gente vai para a história de José. E esse texto eu vou pedir para a gente abrir lá em Gênesis, no capítulo 50. E a parte específica aí que nós vamos ler desse episódio de José com os irmãos é a partir do verso 15. Uma outra pessoa pode ler para a gente? Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 15. Williams, por favor. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: Se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhe disse: Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Tá. Beleza. Então a gente tem esse episódio aí de José, ele lidando com os seus irmãos. Esse texto onde nós conseguimos perceber como José conduziu a situação para que ele pudesse exercer o perdão. E temos aqui no caminhar, na decisão, no comportamento de José, um exemplo para que nós também possamos tanto buscar o perdão quanto exercer o perdão. Para que a gente possa fazer um bom uso da culpa no nosso, que surge aí no nosso coração, sem sermos consumidos por ela, sem que a gente queira apontar a culpa do outro, mas que a gente lide com a situação para que a gente busque a restauração. Nós temos um caminho aí que José estabelece de humildade e alegria. Cara, nisso que José fala, nós conseguimos perceber a atitude dele de humildade e de alegria para qualquer situação. Os irmãos de José, nesse caso, que a Hortência tinha citado, eles não são muito bem um exemplo de culpa, porque eles tentam mascarar. Quando eles veem, meu pai morreu, e agora, quem vai segurar a ira de José? Porque José, ele fez com que a sua família, Jacó, fez com que a sua família experimentasse do mesmo tipo de relacionamento ali familiar que ele experimentou. O pai preferindo um filho e preterindo o outro. Isaac preferia Esaú e desprezava muito forte, mas, vamos dizer ali, desmerecia Jacó. Jacó preferia os filhos de Raquel, não só José, mas Benjamim e Efraim que vieram depois, ele preferia, ele amava mais. Isso era perceptível aos seus irmãos, era perceptível porque José ganhou a túnica, José se vangloriava ali dos sonhos no meio da família. Então, essa era a experiência que Jacó teve e Jacó trouxe para sua família. Os irmãos sentindo culpa, pensando,
o pai a quem ele tanto amava, que segurava, poderia aplacar ali a ira de José, não está mais aqui, a gente precisa mascarar a situação. Olha, nosso pai antes de morrer pediu para você perdoar a gente. Quem não negaria um último pedido de uma pessoa amada ali? Então eles tentam manipular José. Não é um bom uso de culpa. Mas José, ele dá um bom exemplo de como exercer o perdão a quem tem culpa. De como a gente lida ali com a culpa na nossa vida. Trazendo o texto aí que nós lemos de Gênesis, são duas partes ali que trazem para a gente essa humildade e alegria. Alguém consegue identificar o que seria, onde José consegue manifestar humildade e alegria na fala dele? São dois versículos separados. Alegria a gente pode até entender ali como um conforto. Ele está tranquilo, ele está em paz. Diga, Cris. A humildade estaria eu em lugar de Deus? Deus é maior. Perfeito. Eu não sou Deus aqui, né? Perfeito. Nessa situação, ele está colocando ali, não toma o lugar de Deus aqui na hora de exercer perdão, de condenar, de fazer juízo. Não sou Deus, não estou no lugar dele. E a alegria é sustentarei vocês. Eu tenho esse prazer, né? Apesar de... Uhum. É uma boa manifestação ali, fruto da alegria dele. Mas a alegria, conforto, a paz dele com a situação é um pouco anterior a essa parte. Diga, Laura. Perfeito. Quando ele percebe, olha, não importa o que vocês me fizeram, porque tem pessoas que fazem o mal, tem pessoas que fazem muito mal, mas a verdade bíblica, lá quando a gente vai para Romanos 8:28, é de que todo aquele que ama a Deus, Deus age para tornar o mal em bem. Para que apesar do mal, nós experimentemos da graça, da bondade, do cuidado de Deus. Então, o mal, a maldade, o pecado do próximo, a situação difícil, nós vamos experimentar. Inegável. Mas pode existir um sentimento de alegria, de conforto, de paz, sabendo que o nosso Deus e o seu cuidado são sempre presentes. Não importa a maldade, não importa a dificuldade, ela pode ser tornada em bem. Ela pode ser transformada em bem, ela pode ser útil à nossa vida. Então, ele manifesta aqui humildade. Cara, não estou no lugar de Deus. José ainda não tinha o exemplo de Cristo. Nós temos. Então, a gente não está no lugar de Deus. E outra, Romanos 5:8, lá, Deus, Cristo, morreu por nossos pecados enquanto ainda éramos pecadores. É fato que Deus nos ama. Porque Cristo morreu por nossos pecados enquanto ainda éramos pecadores. Então, não somos Deus. Ele morreu enquanto ainda era culpado. Enquanto a culpa estava sobre mim. Enquanto eu era pecador. Cara, sendo filho, refletindo o seu caráter, cara, eu exerço perdão. Sendo humilde diante da minha relação com Deus, já que eu tenho culpa também, eu busco perdão. Estando confortável, sabendo que mesmo o outro pecando contra mim, essa situação ela pode se tornar em bem. Eu posso experimentar da graça nessa situação, do cuidado de Deus nessa situação.
eu alegremente, confiando e esperando no Senhor, eu exerço o perdão. Então assim a gente lida e busca esse caminho ali com a culpa, né? A humildade. Nessa situação, estaria eu no lugar de Deus? Será que a culpa ela tem te consumido, ou você tem apontado mais para a culpa do outro? Porque você tem se esquecido que também é um culpado? Que você também é um pecador? Será que tem aí na sua vida um mau uso da culpa? Quando a gente insiste ali em cultivar o ressentimento, a culpa, a gente, na verdade, está se colocando no lugar de Deus. Sou eu quem vou fazer juízo. Sou eu quem vai estabelecer justiça. Cara, enquanto a minha justiça não for feita, esse ressentimento, esse amargor no meu coração, ele não vai ser aplacado, ele não vai sumir. Isso só surge no nosso coração, só é cultivado se a gente esqueceu, cara, que muito foi perdoado na nossa vida. Que nossos muitos milhares, nossas toneladas de pecados foram perdoadas. Por isso, quando a gente olha para essa situação, quando a gente lembra da culpa que a gente tinha, porque ela foi apagada na cruz, a gente é chamado, convocado ali a exercer perdão, refletindo a Cristo. Né? Na alegria, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José estava em paz, cara. Não tinha problema naquela situação. Não tinha problema com os irmãos dele. Né? Será que ele tem caminhado de maneira confiante no cuidado de Deus, no amor de Deus, sabendo que Ele vai tornar em bem essas situações? Ou você está carregado de justiça própria? Louco para estabelecer vingança. Esquecendo ali que a vingança pertence ao Senhor. É Ele quem faz juízo. É Ele quem disciplina. Nosso papel em refletir a Ele não está em fazer juízo sobre vida de pessoa nenhuma. Está, na verdade, no nosso ato de buscar, restaurar, de estabelecer paz, né, de refletir ali o seu caráter de amor. E da sua justiça também, sabendo que, inclusive, o pecado do outro contra mim, que primeiramente é contra Deus, também foi perdoado na cruz. Também foi coberto ali com o sangue de Cristo. Então eu sinto paz em lidar com o pecado do outro para com a minha vida, para lidar com o pecado do outro em relação à igreja. Eu busco essa restauração do próximo, dos meus relacionamentos. Ou ali eu estou acumulando rancor, amargor, culpa sobre a minha vida. Como é que a gente está aí nessa caminhada? Se nós olharmos para a parábola do filho pródigo, a gente consegue perceber ali também o exemplo da humildade e alegria. Foi só quando o filho se humilhou diante do pai que ele experimentou do perdão. Enquanto o pai estava ali, esperando alegremente, de braços abertos, com uma roupa nova, sandálias novas, um anel para colocar no dedo do filho, um banquete para ele fazer com todos, porque o filho voltou. O filho está vivo, o filho foi achado. Então a gente tem nessa parábola o exemplo ali também de humildade e de alegria. Nesse exercer do perdão ali entre pai e filho.
Então, do pai também não querer estabelecer juízo sobre o filho. Ah, você voltou agora, miserável? Você vai ser um trabalhador, um escravo, sim. Ah, vai continuar comendo ali da migalha, por conta da vergonha que você trouxe para mim. Me considerando como morto, pedindo herança. Ah, agora continua aqui, ó, debaixo do juízo. Não se colocou no papel de Deus, humilde, demonstrou perdão, alegre, recebeu o filho. O filho alegre também experimenta do perdão, participa do banquete. Né? E aí nós caminhamos para um outro aspecto mais importante, mais pesado sobre o exercer e buscar perdão, que é o amor custoso de Cristo. Então, sua morte, a humilhação na cruz, o Deus Criador que estabeleceu a lei se colocar debaixo dela, o Deus Todo-Poderoso se desfazer da sua glória e ser humilhado pela criatura, Ele ter se permitido morrer, ser pregado numa cruz, num madeiro, que era sinal de maldição, Ele receber a culpa sobre Ele. Cara, o amor de Cristo foi custoso. Deus realizar essa obra, cara, foi custosa. A gente até canta aquela música do Eu Te Busco. Acho que é essa, né? Eu Te Busco. Não é Eu Te Busco, não. Mas que na parte da música fala, eu nunca saberei o preço. Agora esqueci da... Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Na verdade, a gente sabe. Foi Cristo, foi o seu sangue. Claro que a gente está falando ali de uma poesia que está fazendo a gente refletir sobre a dor que Cristo passou, sobre a humilhação. Esse sentimento a gente não vai ter. A gente não vai conseguir dimensionar, porque a gente não está passando por isso. Mas a gente sabe o preço do nosso pecado. Foi alto, foi caro. E aí a gente resgata de novo a imagem ali daquela mulher, cara, que ela soube dimensionar o custo. Ali, não, um custo para pagar o meu pecado, para trazer perdão é grande. Ele merece tudo. Do melhor perfume, que eu enxugue os pés dele com os meus cabelos, enquanto Jesus fala ali, para Pedro, para Simão, você me recebeu na sua casa, mas não lavou meus pés, você não me deu de beber. Ela está aqui, me oferecendo toda a honra. A dimensão do perdão que ela estava ali recebendo, de quem era Cristo. Então, qual foi aí o custo do amor de Deus por você? A gente está finalizando. E eu vou avançar aqui porque faltam 5 minutos para a gente. Então, deixar aí essa parte final. Então, qual foi o custo do amor? Qual foi o custo desse perdão que foi oferecido ali por conta do seu pecado, da sua culpa? A ideia ali de que Deus ele pune o pecado é estranha, não é para você? Porque não, Deus tem que ser perdão livre, porque Deus ama. E não, se é estranha a você a ideia de que Deus pune o pecado e de que ele precisou punir o pecado colocando a culpa sobre Cristo, fazendo que Cristo pagasse o preço, isso na verdade para a gente é necessário porque nós temos um Deus sobre nós, sobre toda a criação, que ele pune o mal, que ele trata o mal de acordo, que existe juízo sobre o mal. E não de que
é tudo livre. Não, nosso Deus é justo. E ele vai e estabelece a sua justiça pagando, fazendo com que Cristo pagasse o preço do nosso pecado. Então, a ideia de que Deus pune o pecado é estranha, então tem um problema. Você não pode ter esperança no futuro de que Deus vai punir o mal, ou de que Deus trate o mal, ou seja justo ali em situações em que você foi prejudicado. Porque senão, também não haveria necessidade dele punir Cristo, não tem necessidade dele agir dessa maneira para com você. Mas porque o amor, o perdão foi custoso, e porque Deus pune o mal, Cristo pagou o preço. Né? Será que... Aí é o sinal para os 5 minutos, para a gente terminar. Você tem dificuldade em dimensionar aí o tamanho da obra de Jesus? Será que tem um problema ali na sua perspectiva do tamanho do perdão, o tamanho do seu pecado, a nossa real condição diante dele? Por isso a gente se coloca às vezes num patamar melhor que o outro. Meu pecado não é tão grave. Eu não caí tão no fundo do poço assim. A gente vê com essa perspectiva a nossa própria vida. A gente vê com essa perspectiva de que, não, o perdão de Deus para com a minha vida é pouco. A obra de Jesus é grande, maravilhosa. Para os outros, para mim, não foi tão necessária assim, porque eu peco pouco, estou certinho, estou tranquilo, minha vida na igreja está em paz, não sinto vergonha, meus pecados estão ocultos, mascarados. Mas a gente tem dificuldade em perceber, em olhar o tamanho da obra de Cristo, o tamanho da cruz, o que Deus realizou, dimensionar o tamanho do perdão. Deus entregando a Cristo para ser morto. Olha essa relação, a obra que Deus ele exerce para que a gente fosse resgatado. Ele entrega a Cristo para ser morto. Você entende, né, que a maior demonstração de amor de Deus que Deus poderia dar, foi entregar a Cristo. Não existiria prova maior de amor, não existe. É o que Cristo fala aí em João. Que dar a vida pelo seu amigo, daquele que morre pelo seu amigo. Então nós somos curados, perdoados pelas feridas ali que Cristo sofreu, passou, pela humilhação a qual ele se sujeitou, a morte ali que ele experimentou, física, para que o nosso pecado fosse perdoado. E aí a gente não sente vergonha, porque a gente endureceu o coração, a gente mascara a culpa, culpando o outro, ou a gente ignora o pecado, ou a necessidade de exercer o perdão, porque no fim é tudo graça, é tudo perdão, não vamos tratar, é casamento, é amigo, é irmão em Cristo, vamos levando ali, tá de boa, depois passa. Como a gente encara aí a necessidade de perdão? Então, vamos só orar rapidamente para a gente finalizar aqui. Deus, no Senhor nós encontramos a verdade, no Senhor nós encontramos perdão, no Senhor nós encontramos paz, para que o nosso coração descanse, para que a gente possa viver bem. É do Senhor que nós precisamos e é do Teu cuidado, do Teu direcionamento que nós carecemos, Pai. Nos ajuda a enxergar o nosso coração como de fato ele é, nos ajuda a encarar os problemas e os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a dimensionar esses problemas e com humildade, Pai, e alegria, entendendo, Senhor, o preço que foi pago na cruz, buscar o perdão do Senhor, confessando os nossos pecados, buscar exercer o Teu perdão, refletindo a Tua graça e o Teu amor, Pai. Nós, como filhos do Senhor, precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude a encarar o nosso coração,
e a refletir ao Senhor, viver de maneira fiel e idônea, Pai. Então, que o Teu Espírito haja sobre o nosso coração e nos conduza a uma vida que revele a Cristo, aponte para a cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.